Vão acontecer algumas vezes que você vai querer transformar um tipo primitivo em outro tipo primitivo. Aqui eu vou criar let age igual, eu vou colocar entre aspas 38. Se eu colocar o type of age, vai aparecer que ele é do tipo string. E se eu somar age mais 38, o que vai acontecer? Ele concatenou os dois. Por quê? Porque eu já falei para você, na hora que você está somando e um dos dois ele é uma string, automaticamente ele tenta concatenar, ele não tenta somar. Então agora minha tarefa é transformar esse age em um número. Como que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer o seguinte, uma das alternativas eu venho e coloco antes do age, eu coloco um mais aqui antes. Automaticamente ele transforma o age, ele transformou em um número. Mas tem outra maneira, por exemplo, eu venho aqui e chamo o number age. Veja que eu não estou instanciando, eu não estou fazendo new number, eu não estou fazendo desse jeito. A única coisa que eu estou fazendo é chamar somente o number, somente chamar essa classe number. Eu não instanciei, eu somente chamei o number. Legal, então tem essas duas maneiras de você transformar uma string, que é um número, transformar para um número. E se você quiser transformar um número em uma string, o que você pode fazer? Age igual 38. Você vem e transforma, coloca string, vai ser age. Veja que agora ele transformou o número 38 aqui, ele transformou agora aqui em uma string 38. Veja que ele está entre aspas, então ele transformou em uma string. E se eu quiser transformar esse age 38, que ele é um número, transformar em um valor booleano, como que eu posso fazer? Eu venho, coloco boolean e chamo o age. O que vai acontecer? Ele retornou true. Por que ele retornou true? Lembra que eu falei para você que nós temos no JavaScript não somente os valores booleanos true e false, nós temos valores que se comportam como valores booleanos. Nós temos o false e o truth. Então, esse age, como ele não é o número zero, ele não é uma string vazia, ele não é o not a number, ele não é o null, não é o undefined, enfim, não são aqueles 6 ou 5 tipos que eu falei para você que são sempre falsos. Se ele não for um daqueles A, ele vai ser um valor booleano. No caso, vai ser um valor booleano true. Eles não são valores booleanos, mas se comportam como valores booleanos. Então, eu transformei o número 38 em um valor booleano. Simples assim. E se eu quiser transformar um valor booleano em um número, será que eu consigo fazer isso? Vamos lá, eu vou colocar true não, vai ser teste. Teste igual a true. Eu venho e coloco, vai ser number teste. O que vai acontecer? Ele retornou o número 1. Por que ele retornou o número 1? Porque valores booleanos, o true, ele sempre é o número 1. E o false, ele é sempre o número 0. Por exemplo, se eu colocar o teste, vai ser igual... Deixa eu só limpar isso daqui. O teste agora ele vai ser uma string vazia. Lembra que eu falei para você que uma string vazia ele é false? Se eu colocar boolean teste, peraí, boolean não, number. Se eu colocar um number, vai ser o teste, olha o que aconteceu, ele retornou o 0. Então, o 1 é sempre true e o 0 é sempre false. Legal, né? Então, essas são as maneiras de você transformar um número, um tipo primitivo em um outro tipo primitivo. E tá fora também as aspas duplas não, os sinais de exclamação. Por exemplo, se eu chamar aqui age, colocar 2 sinais de exclamação, como esse age ele é um número e não é um número 0, automaticamente ele transformou para o valor true. Se eu colocar age somente com umas aspas não sei porque eu estou falando aspas. Se eu colocar uma só exclamação, automaticamente ele pega o inverso do que é o age. O que é o age? O age é um valor truth. Então, se eu colocar uma exclamação, somente uma exclamação, automaticamente ele transforma para o valor contrário dele. Transformou para o falso. Se eu colocar um valor de exclamação no false, ele transforma para true. 2 sinais de exclamação falso, ele continua como falso.
Então, 2 sinais de exclamação, ele pega o tipo de dado, por exemplo, se é false ou truth, e transforma no valor booleano referente a ele. E se for direto um true, ele continua como true. Se for um false, ele continua como false. E somente um sinal de exclamação. Se eu trabalhar com, por exemplo, um truth e um false, o truth automaticamente ele transforma para falso. E o false, ele transforma para o true. Pode ser um pouco confuso, mas se você praticar um pouquinho, você vai pegar facinho como que funciona. Então, essas são as maneiras de você transformar um valor primitivo em um outro valor primitivo.